Olá pessoal! Hoje vamos de parte 5 da história. O maravilhoso casamento do arquiduque foi uma fraude. A seguir, vemos várias damas reagindo com indignação a respeito das notícias que saíram no jornal. Uma delas diz que é ultraje uma mulher qualquer se tornar arquiduquesa, e fala que não podem aceitar isso sem fazer nada. Outra pergunta se a família real não deveria investigar esse assunto, pois ninguém sabe de onde veio essa mulher, e quem ela é. Então vemos que elas estão falando com a princesa, que respondendo a todos os comentários, fala entender o que elas querem dizer. Mas em sua mente, ela pensa com curiosidade, sobre o fato de um homem tão sério, que nunca mostrou interesse em nenhuma mulher antes, agora de repente estar em um relacionamento. Ela pensa em um plano, e diz que fará uma festa do chá, e que os participantes serão apenas os membros dos seus fã-clubes. Mudando de cena, de volta à mansão do arquiduque, Chá está comendo pacificamente, enquanto pensa que já faz quase um mês que está morando ali. E durante esse tempo, ela já foi visitada por assassinos no meio da noite, 3 vezes. Bombas caseiras foram atiradas nela enquanto caminhava, 2 vezes, e pó de ferro foi misturado ao seu creme de banho, 1 vez. Ainda em pensamento ela se pergunta, se deveria ficar feliz por ninguém ter feito nada com sua comida até agora. Então ela comenta com Lucius, que tem certeza que os rumores sobre ela já se espalharam pela capital, e pergunta se seria uma boa ideia eles saírem para dar um passeio na cidade. Lucius concorda, e diz que já tem um lugar em mente. Shai pergunta onde é, e Lucius diz que é um lugar perigoso. Mas ela diz que de qualquer forma, atualmente ela está em perigo até se fingindo de morta, então fala que não importa, e pede para ele falar logo. Lucius responde, e diz que é no Palácio Imperial. Shai fica um pouco confusa, mas Lucius diz que é porque é lá que fica a areia de treinamento dos cavaleiros. Ao ouvir isso Shai congela, nervosamente ela apenas repete, é lá que fica a área de treinamento dos cavaleiros? Lucius percebe a reação dela, e pergunta se está tudo bem. Shai pensa que realmente isso certamente é perigoso, e que provavelmente Lucius quer levar ela até lá, para apresentá-la à Ordem de Cavaleiros. Lucius fica um pouco confuso com o silêncio dela, mas logo ela acaba respondendo que tudo bem, eles podem ir juntos até lá, afinal ela tem alguém que precisa ver lá também. Shai traçou um plano, para preservar sua vida. E o primeiro passo desse plano é persuadir a dama Xiontine deles. Ela é alguém que se alistou na Ordem dos Cavaleiros, depois de ficar em primeiro lugar na classe. Ela possui uma força sobre-humana, e também é a única que não se importava com a posição hierárquica da protagonista. Shai pensa que ficaria mais tranquila, se conseguisse fazer com que a segunda vilã, a princesa, e Xiontine, ficassem ao seu lado. Principalmente Xiontine, que pode ser alguém difícil de lidar, então seria melhor ter ela como aliada. Na história original, ela se torna fã da protagonista, depois de elas se conhecerem em um baile. Então já que isso ainda não aconteceu, Shai pensa que ainda tem uma chance. Shai se lembra que Xiontine tem um fraco por qualquer coisa pequena e fofa, e que embora ela seja linda, não pode dizer que é pequena, com o seu 1,70 m de altura. Ela se encara no espelho, e pensa que de qualquer forma, não tem como adivinhar o que vai acontecer, então o melhor a se fazer é tentar. Em seguida, Shai e Lucius já estão chegando ao palácio de braços dados. Lucius fala que vai haver um treinamento de luta oficial naquele dia, e que também é o dia em que o ranking dos cavaleiros será mudado. Shai pergunta se está tudo bem para um civil comum assistir. Então Lucius responde que geralmente não é permitido, mas isso não deveria impedir, pois supostamente ela deveria ser a mulher louca por quem ele se apaixonou. Shai fica em silêncio, e pensa que havia esquecido que estava no papel da noiva louca. Eles chegam até o local, e ao olhar, Shai pensa que é como o esperado da Ordem do Cavaleiros Imperial, é realmente impressionante, grande e espaçoso. Assim que eles chegam, os cavaleiros que estão ali, correm para saudar Lucius. E isso faz com que Shai se lembre de que ele é alguém com um ranking bem alto. Um dos cavaleiros, ao observar Shai junto de Lucius, pergunta quem ela seria. Então Lucius a apresenta, dizendo que ela é sua noiva, a jovem senhorita Oberon.
com uma expressão de quem não entendeu muito bem, eles apenas ficam olhando. Um breve silêncio se instala por um momento, enquanto eles ficam apenas se olhando. Mas de repente eles gritam surpresos, quando a ficha finalmente cai. Lucius, diante dessa reação, pergunta o que tem de errado com eles, e pede para eles não serem tão mal educados. No mesmo instante, eles se curvam e pedem desculpas. Nervosamente eles se voltam para Shai, e dizem que fizeram besteira e que sentem muito. Ela sorri, enquanto pensa que eles agem assim, porque operam em um sistema em que precisam obedecer completamente ao seu capitão, que nesse caso é Lucius. Então ela se agarra ainda mais ao braço de Lucius, e fala com uma voz gentil, que eles não devem se preocupar com isso, pois até agora todos reagiram exatamente como eles. E também diz sentir muito, por ter invadido ali daquele jeito. Ela fala que acabou sendo vencida pela curiosidade, embora soubesse que causaria um inconveniente. Eles, encantados com a beleza de Shai, ficam corados e dizem que não tem problema, e que ela deve se sentir à vontade, como se estivesse em casa. Mas então eles acabam sendo interrompidos, por alguém que se aproxima enquanto fala em um tom de repreensão, que ali não é um lugar em que uma civil pode entrar só porque está curiosa. É a dama Xiontine, e ela completa falando que o capitão deveria mandar Shai de volta para casa, pois a presença dela ali é uma violação das regras. Assim que Shai vê Xiontine, fica impressionada e pensa que ela é ainda mais bonita na vida real, mas se pergunta como alguém tão fria quanto ela pode sentir alguma coisa pela protagonista. Mas logo Shai percebe que não é hora para ficar admirando os personagens da novel agora, e então decide falar. Tentando mostrar um olhar triste, ela pede desculpas e diz que apesar de saber que poderia incomodar, a ideia de Lucius ir embora e deixá-la sozinha, fez com que ela não pensasse direito. Os cavaleiros, levados pela sua beleza, e pela doçura de suas palavras, dizem que ela não precisa se preocupar e que pode ficar ali sem problemas. Mas Xiontine não gosta nada disso, e repreende eles. Mas ainda assim eles continuam tentando defender Shai, dizendo que eles sabem que é preciso seguir o regulamento, mas levando em consideração que o capitão finalmente apresentou a ele sua noiva, não seria certo tratarem ela assim, de forma tão gélida. Shai pergunta se realmente está tudo bem, e eles afirmam que sim, ignorando completamente as repreensões de Xiontine, que fica cada vez mais descontente com a situação. Decidindo se retirar, Xiontine passa por Shai, e fala em um sussurro que ela é realmente uma ótima atriz. Shai apenas suspira, um pouco decepcionada, e Lucius, ao perceber, pergunta o que aconteceu. Ela permanece em silêncio, enquanto pensa que não esperava que seu primeiro encontro com ela fosse esse fracasso. Shai se pergunta como é que ela pode fazer Xiontine ficar ao seu lado agora, pois se continuar assim, seu plano para preservar sua vida vai acabar sendo um fracasso. No momento seguinte, com o torneio já iniciado, Xiontine será a próxima participante. Shai se lembra que na novel, ela sempre derrotava os cavaleiros, e que a cena em que ela olha de cima para seu oponente enquanto estava coberta de sujeira, foi um dos destaques na obra original. E logo após isso, ela se aproximou da protagonista, que estava à beira das lágrimas, tirou seu elmo, e enquanto se ajoelhava ela falou: "Eu dedico esta vitória para minha nobre lady." Ainda em seus pensamentos, Shai também se lembra das regras do torneio, de que os únicos que podem participar são aqueles que estão no top 30. Então ela pergunta a Lucius em qual ranking Xiontine está agora. Lucius responde que ela está na posição 31 de 50. Shai acha interessante, e diz que então isso significa que ela entrará no top 30 a partir de hoje. Lucius olha para ela curioso, e pergunta como é que ela pode saber disso. Ele pergunta se por acaso ela já viu Xiontine lutar alguma vez. Shai percebe que acabou falando demais e começa a gaguejar, então tentando mudar o foco, ela tapa o ouvido e diz que é difícil ouvir, pois está muito barulhento ali. Lucius pergunta se o barulho está incomodando. E enquanto observa os golpes cada vez mais fortes na arena, ela pensa que apesar de tudo, aquilo realmente é mais intenso do que ela imaginava. O confronto continua, e Shai pensa que de fato é muito barulhento, parece como se alguém estivesse batendo pratos ao lado de sua orelha por mais de uma hora seguida. Lucius olha para ela, e pergunta se ela consegue ver o criado que está parado ao lado das espadas de treinamento.
Shai, que ainda está tampando os ouvidos por conta do barulho, olha na direção em que ele apontou e diz que sim, ela vê, mas questiona o porquê da pergunta. Então Lucius explica que ele é um espião a serviço da princesa, e que apesar de saber disso, por enquanto ele está ignorando. Ele também fala que acha que ele está parado ali, com o propósito de observá-los. Shai fica impressionada por saber que até mesmo dentro da Ordem dos Cavaleiros, tem espiões, mas ela não consegue focar em nada muito bem, pois o barulho alto das espadas tilintando, realmente está deixando ela atordoada. Lucius a observa com atenção, e ao perceber o incômodo, ele usa suas mãos para cobrir os ouvidos de Shai. Isso deixa ela surpresa. Ela cora com esse ato gentil de Lucius, e pensa que como as mãos dele são maiores, pode abafar melhor o som, deixando o barulho mais tolerável agora. Ela decide perguntar se pode escolher uma pessoa para torcer. E Lucius responde que sim, e que na verdade é bem comum um cavaleiro receber o apoio de uma dama durante duelos. Shai continua a olhar para a arena, enquanto Lucius permanece tampando seus ouvidos. Ela diz que se é assim, então ela irá prestar seu apoio. E em seguida ela começa a gritar animadamente em favor de Xiongtini, o que acaba deixando tanto Lucius, quanto Xiongtini surpresos. Seus gritos são seguidos de um silêncio, Xiongtini fica quase que paralisada. Ela começa a tremer nervosamente, enquanto se pergunta o que está acontecendo. Ainda desconcertada, ela olha para trás, e vê Shai acenando para ela. Shai também começa a ficar nervosa, percebendo que aparentemente Xiongtini não está nada feliz com tudo isso. Ela fala sem graça que não tinha a intenção de envergonhá-la. Ela olha para Lucius nervosa, enquanto ele fala que ela realmente sempre excede todas as expectativas dele, em tudo o que ela faz. Shai pergunta para ele se isso foi um elogio, porque parece que a dama Xiongtini odiou tudo isso. Com um leve sorriso em seu rosto, Lucius diz para ela não se culpar, e chamando Xiongtini de pirralha, ele diz que ela sempre foi muito tímida. Enquanto isso, o cavaleiro que está duelando com Xiongtini, começa a provocá-la, dizendo que está com inveja dela, porque ela recebeu apoio de uma beldade daquelas. Xiongtini fica ainda mais irritada, e manda ela ficar em silêncio. Ela se prepara, e vai para cima de seu oponente, e com apenas um golpe consegue desarmá-lo, vencendo assim aquela rodada. Shai fica impressionada, e Lucius diz que Xiongtini fez um ótimo trabalho. Curiosa, Shai pergunta que técnica foi aquela que ela acabou de usar. Lucius explica que na verdade, é mais como uma energia que se manifesta assim que você atinge um certo nível. Shai acha isso incrível, e pergunta se dessa forma o poder da espada fica mais forte, o que Lucius confirma que sim. A conversa dos dois é interrompida por Xiongtini, que se aproxima dizendo que como foi a vencedora do último duelo, ela gostaria de pedir que o capitão fosse seu próximo oponente. Lucius imediatamente aceita o convite, e em seguida já podemos ver os dois se posicionando na arena de combate. Então eles começam a luta. E essa luta é ainda mais intensa do que as anteriores. Os dois estão completamente focados, e são muito habilidosos. Shai fica hipnotizada e observa tudo com muita atenção. É quando um dos cavaleiros chega oferecendo a ela uma taça de chá gelado. Ele diz que prepararam isso especialmente para ela, mas ela nem deixa o coitado terminar de falar, e pede para ele ficar quietinho, pois ela precisa focar naquela luta impressionante. Ela continua a observar, enquanto lembra, que pensando bem, na novel Lucius havia recebido o apelido de Cavaleiro Louco, no campo de batalhas. E agora vendo ele em ação, faz com que ela entenda toda a tensão desse momento. E o mais impressionante é que olhando bem para ele, se pode perceber que ele está gostando disso. Enquanto Shai continua a admirar tudo aquilo, ela pensa em como Lucius é realmente perfeito, e que ninguém pode deixar sequer um arranhão nele, não importa quanto tentem. Mas de repente ela percebe algo, que chama sua atenção. O criado, que Lucius havia mencionado, desapareceu. Ela pensa que apesar de não ter tido nada de errado com a bebida, é estranho que não tenha nada ao seu redor. Shai acha suspeito, e pensa que é melhor se precaver. Então ela pega um de seus desenhos. Enquanto isso a luta continua, cada vez mais intensa. E é quando uma lança voa em sua direção.
Mas usando seu poder, ela dá vida ao seu desenho, que imediatamente a envolve e a protege. Shai pensa que foi ótimo ela ter desenhado isso, e que realmente é muito confiável. Mas ao se dar conta de que quase foi atingida por uma lança e que poderia ter morrido ali mesmo, ela estremece. Ela começa a olhar ao redor, e pensa que provavelmente, ninguém deve ter sido capaz de vê-la usando seu poder, devido a toda a sujeira e poeira voando no ar. E ao olhar na direção do combate, ela fica surpresa ao ver que tanto Lucius, quanto Xiontine sumiram também. Mas no mesmo momento Xiontine aparece ao seu lado, dizendo que avisou que era melhor ela ter ido embora. Então Shai pergunta se ela sabe onde Lucius está. Xiontine responde que ele ousou interromper o duelo na metade, para poder ir atrás do criminoso. Shai ri um pouco sem graça, e diz que parece que a dama Xiontine não gosta muito dela, ainda mais levando em consideração que ela acabou causando problemas várias vezes hoje. Xiontine fica em silêncio, enquanto observa com um olhar curioso. Então decide perguntar: mas e esse pássaro? O que seria isso? Shai pensa um pouco sobre como responder sem levantar suspeitas. Então sorrindo ela diz que é um pássaro salva-vidas que comprou em um beco. Ela fala que se não fosse por ele, nesse momento ela já seria um cadáver empalado. Xiontine pergunta se por acaso para ela é normal experimentar esse tipo de acontecimento. Shai fica aliviada, pois parece que Xiontine não percebeu ela usando magia. Então com a voz chorosa e os olhos cheios de lágrimas, ela começa a falar que não sabe mais o que fazer, pois como não faz muito tempo desde que chegou à capital, então tudo ainda é muito estranho para ela, e que apesar de não ter feito nada para provocar ninguém, ainda assim, ela continua sendo atacada e perseguida desse jeito. Xiontine fala que se ela vem recebendo ameaças perigosas assim, deveria reportar isso para Sua Majestade. Pois o criminoso deveria ser preso e punido imediatamente após uma investigação. Shai então se virou para ela, a lágrima que estava forçando a sair finalmente caiu, enquanto dizia sentir muito por tudo isso, e que mesmo sem querer acabou se mostrando uma vergonha para ela. Shai continua, e fala que ela se sente um pouco chateada, pois faz um tempo desde que pôde sair de casa assim. Ela diz que não consegue ir a cafés, exposições e outros lugares que casais comumente vão, e fala que tentou se convencer que estava tudo bem ser assim, mas isso tem sido um pouco mais difícil do que imaginava. Limpando suas lágrimas falsas, ela dá uma pausa, e depois diz que apesar de tudo, é assim que deve ser, pois assim ela estará fora de perigo. Então tentando dar um sorriso brilhante, ela completa falando: isso é o mais importante, certo? Xiontine fica um pouco desconcertada depois de ouvir todas as declarações de Shai. Mas antes que possa falar algo, a atenção dela se volta para Lucius, que acaba de chegar de volta. Shai aproveita, e corre na direção dele, enquanto o chama por seu nome, ela o abraça e pergunta onde ele esteve. Se fazendo de frágil, ela fala para Lucius que estava muito assustada. Mas sua expressão muda para um tom mais frio, e ela sussurra para que ninguém além de Lucius possa ouvi-la, perguntando o que foi aquilo. Lucius responde também em um sussurro, que foi um assassino. Mas Shai diz que quer saber onde ele o capturou. O que Lucius responde dizendo que o pegou perto da estufa. Assim que ouve isso, Shai muda para um olhar preocupado. Ela se lembra que de acordo com a novel, a estufa do palácio é onde a primeira vilã passa seu tempo livre. Lucius percebe a excitação dela, e pergunta se por acaso ela sabe de algo. Mas Shai diz que não, e que tem algo mais importante do que isso. Ela fala que parece que aquele criado de antes desapareceu, e que sabe que normalmente o posto em que ele estava, não deveria ficar vazio. Lucius olha e observa tudo atentamente, e vê que o criado está de volta lá. Então pergunta a Shai se ela quer dizer que ele não estava lá mais cedo, e Shai confirma que sim. Ela passou o máximo de informações que pôde para Lucius, e agora cabia a ele investigar se aquele criado estava envolvido em atividades suspeitas ou não. Mas para Shai, o mais importante era que talvez, toda essa situação possa ter ajudado ela a melhorar sua imagem com Xiontine. Claro que ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas já era um começo. No dia seguinte, Shai se surpreende com as notícias que saíram a seu respeito no jornal. Ela engasga com a surpresa,
e o mordomo preocupado pergunta se ela está bem. Shai responde que sim, mas pede a ele para trazer um pouco de água, para poder digerir aquilo. Ela bebe a água, enquanto continua a ler. No jornal dizia que, de acordo com Sareli da Ordem de Lentus, a dama é extremamente misteriosa. Um olhar dela foi o suficiente para torná-lo um prisioneiro do amor. O mordomo, percebendo o incômodo de Shai com esses artigos, diz para ela não se preocupar demais, pois tem certeza que em breve todos verão que tudo isso não passa de um tabloide de fofocas. Como já havia inúmeros rumores sobre Lucius, o mordomo realmente não via grandes problemas nisso. Shai percebe que ele tinha razão, então apenas concorda. Em seguida, outro empregado chega trazendo uma carta que havia chegado para Shai. Shai fica genuinamente surpresa com isso. O mordomo diz que irá abrir para ela, e Shai diz que tudo bem. Assim que ele pega a carta em suas mãos, ele menciona que parece ser uma carta normal. Então ele abre, e vê que é um convite para uma festa do chá que a princesa de Olés está organizando. Ele sorri, e pergunta se Shai pretende comparecer. Shai responde que é claro que sim. Ela cruza os braços e fala com um olhar determinado, que afinal de contas, ela com certeza deveria ver com seus próprios olhos, a pessoa que fez Lucius passar por tantos maus bocados. O mordomo sorri para ela novamente e diz que ela parece muito confiante. E Shai responde que sim, ela diz que poderia ter nascido como uma general nesta vida. Então ela chama por Maynard e diz para que ele envie alguém até a loja de vestidos, e peça para eles entregarem todos os vestidos que eles terminaram até agora. Ele diz que sim, irá fazer isso imediatamente. Shai, com um brilho de determinação no olhar, pensa que finalmente chegou a hora de enfrentar a temível princesa, cara a cara. Ela também se lembra que precisa finalizar a lista de criadas que vão protegê-la, o mais rápido possível. Então em seguida, já podemos ver algumas damas chegando na mansão, elas são funcionárias da loja de vestidos. Elas falam animadamente, que ficaram sabendo que ela foi convidada para a festa do chá da princesa, e que decidiu ir usando um vestido da loja delas. Shai apenas sorri e diz que é isso mesmo. Enquanto segura um papel, Shai diz que antes de começar, precisa explicar algumas regras para elas. Elas se sentam e ficam atentas para ouvir tudo. Então Shai começa. Primeiro, vocês não devem roubar roupas íntimas de Lucius. Assim que as damas ouvem isso, ficam confusas se perguntando do que ela está falando. Mas Shai continua, e diz que a segunda regra é que elas não podem pegar o cabelo de Lucius para vender. Terceiro, devem manter silêncio sobre o que quer que aconteça na mansão. E por último, elas não devem se apaixonar por Lucius, muito menos se aproximar ou se atirar nele. Shai sorri, enquanto pergunta se elas entenderam tudo, e se podem prometer que cumpriram essas regras. Então uma das damas toma a palavra, dizendo que parece que a senhorita realmente está perdidamente apaixonada pelo arquiduque. Apesar de ser isso que eles querem que todos pensem, Shai se surpreende um pouco quando ouve isso. A jovem dama continua falando com empolgação, que é como se ela dissesse que é a única que vai proteger seu amado, e que ele só precisa segui-la e confiar nela. A outra também se empolga e concorda, dizendo que é como se ela dissesse que será ela quem vai defender seu homem ou coisa do tipo. Shai pensa que essas coisas devem ser comum nesse mundo também. Então ela sorri, e pede para que todas elas assinem o contrato, se concordarem com os termos. E imediatamente todas concordam. Elas assinam o contrato e devolvem para Shai. Mas antes que possam dar continuidade em seus negócios, alguns gatinhos aparecem do nada. Elas ficam surpresas e perguntam de onde eles vieram. Então Shai explica que eles são gatos de contrato, que ela comprou de um feiticeiro, e que se caso alguma das cláusulas do contrato for violada. Shai dá uma pausa, e então passando o dedo pela garganta, com um olhar intimidador, ela completa falando que eles vão se tornar monstros e irão atrás de quem quebrou as regras. As damas dizem sem hesitar, que isso não vai acontecer. É quando Maynard chega trazendo lanches e bebidas para elas. Shai pede para que elas se sirvam e fiquem à vontade para pedir qualquer coisa que elas precisarem, enquanto trabalham na mansão.
Elas ficam encantadas com toda a comida luxuosa que está sendo oferecido, e uma delas pergunta se realmente pode pedir o que quiser. Shai sorri enquanto segura sua xícara, e diz que é claro que pode, afinal ela tem muito dinheiro. Todas as damas começam a elogiar ela, e dizer o quanto acham ela incrível. Enquanto as damas continuavam a comer e elogiar, Shai olhar ao seu redor e pensa que ultimamente o número de emboscadas diminuiu. Ela bebe um gole de seu chá, e pensa que é um pouco estranho, mas claro que ela não acha que isso seja ruim. Enquanto lá fora, sem que Shai nem imagine, vemos um assassino sendo dominado e jogado ao chão. O homem que o derrubou, estava ali escondido na propriedade e ouvia a conversa de Shai. Ele retira seu capuz, enquanto pergunta a si mesmo, se isso significa que ele não é mais necessário. Olhando na direção de onde Shai está, ele fala como em um sussurro. Shai, isso significa que você me abandonou?